está de volta e hoje o nosso programa está mais que especial. Isso porque vamos tratar de um assunto que ainda gera muitas dúvidas: de onde viemos? O mundo tal qual conhecemos foi criado por Deus em 7 dias? Ou o mundo foi o resultado daquela grande explosão, o Big Bang? Isso é o que você vai descobrir a partir de agora. Teorias, filosofia, fé e ciência. Esses elementos são essenciais na hora de entender e explicar como chegamos ao mundo. Alguns acreditam que tudo começou com uma grande explosão. Para os evolucionistas, essa explosão aconteceu há 15 bilhões de anos atrás, o que teria gerado os átomos e mais tarde a matéria-prima que geraria a vida. Para eles foi num dia, por acaso, que surgiu uma molécula que conseguia fazer repartições por si mesma e ali, segundo a teoria, a vida começava. Primeiro com répteis, depois estes deram passagem para outras criaturas até se transformarem em macacos e logo após, humanos. Essa evolução dos animais é rebatida por alguns estudiosos. O biólogo e paleontólogo Leonard Brand, da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, explica sobre a macro e a microevolução, ou adaptação segundo os criacionistas. Brand diz que não há evidências que apoiem a teoria evolucionista da duplicação de genes. Isso significa que não há qualquer prova científica que confirme a macroevolução, supostamente causada por mutações aleatórias do DNA. Por exemplo, a transformação de um peixe em uma ave. Os estudos atuais, as evidências encontradas e a Bíblia têm derrubado a teoria da evolução. Mas o que é então o criacionismo? O que ele diz sobre o surgimento da vida e por que acreditar nele? O criacionismo é a crença que explica a origem do universo, do planeta Terra e de todas as formas de vida através da criação de Deus. Esta crença tem como base as explicações que fazem parte do livro de Gênesis, o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Segundo a Bíblia, a Terra era sem forma e vazia e levou apenas 6 dias para concluir a criação. A Bíblia relata a criação da seguinte forma: no primeiro dia foi feita a separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, a separação entre as águas e a terra seca. No terceiro dia, a criação da vegetação. No quarto, houve a criação do sol, da lua e das estrelas. No quinto dia, houve a criação das aves e répteis. E no último e sexto dia, houve a criação dos demais animais e do homem. Segundo os criacionistas, existem sim variações genéticas. Para o biólogo Brand, essas variações de raças existem entre as espécies. Ele usa como exemplo os cães, que devido à variação genética, o clima e as condições de vida, houve a chamada microevolução, que permitiu a existência de diferentes tipos de raças. Segundo o criacionismo, Deus criou os animais com possibilidade de variação limitada. Foi também o que aconteceu com o ser humano, de acordo com o criacionismo. As variações genéticas ocorreram dentro das condições climáticas e ambientais, o que fez com que a diversidade ética ocorresse. Outro ponto que marca o criacionismo que está na Bíblia foi a grande inundação da Terra chamada de dilúvio.
Essa história é uma das poucas que ainda alimenta o interesse dos cientistas depois que os físicos substituíram a criação do mundo pelo Big Bang e Darwin substituiu Adão pelos macacos. Mas o que foi o dilúvio, como ele ocorreu e quais as evidências que comprovam a existência dele? Segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, Deus vai até o profeta Noé e anuncia que traria um dilúvio para a terra. Deus também pede para que Noé construa uma arca grande, com medidas exatas, e que ele coloque na arca toda a família dele e um casal de cada espécie de animal. Após a construção da arca, Noé fez o que Deus havia pedido e então veio a chuva, que durou 40 dias e 40 noites. A chuva inundou toda a terra, destruindo toda a espécie de vida que ficara ali. E hoje cientistas e geólogos chamam este episódio de catástrofe hídrica global e mostram as fortes evidências de que este fato realmente ocorreu. Uma dessas evidências são os fósseis encontrados nas pedras por todo o mundo. Entre eles estão os dos dinossauros. O biólogo e paleontólogo Arthur Chadwick, da Universidade Adventista do Texas, nos Estados Unidos, disse que já encontrou milhares de ossos de dinossauros em um sítio arqueológico nos Estados Unidos. Segundo o biólogo, após uma grande catástrofe, os animais foram todos mortos de uma vez e flutuaram por algum tempo, mas depois foram depositados em diferentes lugares. Ele também diz que nos primeiros estágios da pesquisa encontrou evidência abundante de morte e soterramento catastrófico de dinossauros. Chadwick cita o verso da Bíblia em Jó 40:15, onde diz: "Veja o bimote que criei quando criei você e que come capim como boi." Segundo o biólogo, o bimote citado no texto provavelmente seria um dinossauro. Ele ainda mencionou textos que ajudam a explicar o que aconteceu com esses grandes animais. Um deles diz: "Houve uma classe de animais muito grande que pereceu no dilúvio. Deus sabia que a força do homem iria diminuir e estes animais gigantescos não poderiam ser controlados pelo homem fraco." Nossa equipe foi até o Parque Varvito, localizado em Itu, no interior de São Paulo, para conversar com o geólogo Naor Neves. Segundo ele, a geologia também aponta para a existência do dilúvio.
professor universitário ensina que existem dois modelos que explicam o surgimento do varvito, que são essas lâminas ou camadas que se alternam de maneira rítmica entre partes claras e escuras que representariam mudanças nas estações do ano, também chamadas de mudanças sazonais. Isso aqui, segundo o modelo convencional, vamos chamar de modelo 1, seria um grande lago. Né? Esse espaço que a gente está aqui seria um grande lago. Sim, mas com uma área muito maior do que essa aqui. Né? Onde eu teria uma influência de geleiras, seria uma região muito fria. Então, no inverno, esse lago realmente, a parte superior se congelaria e alguns organismos morreriam e sedimentariam no fundo do lago, formando uma camada escura, orgânica. O que eles diriam que seriam essas camadas que estão aqui atrás de nós? A parte mais escura, tem as camadas escuras e claras. Aqui não dá para perceber bem, porque só chegando perto, elas são bem delgadas, né? E olhando de longe, dá a impressão que é um cinzento, mas chegando perto, tem a parte mais clara e a parte mais escura. A parte escura, então, seria um material argiloso, argilito, né? Que já é um material rochoso. E a origem seria uma origem orgânica, né? Então seria o inverno dessa região. Já no verão, com o degelo, né, o material proveniente, quem sabe, das redondezas, seria transportado e depositado no material mais grosseiro. Né? Seria a parte clara, seria um material siltoso, ou um siltito, nós diríamos. Então, se for assim, eu tenho aqui, quem sabe, centenas, até milhares de pares de camadas escuras e claras, então eu teria o equivalente a anos. Centenas ou milhares, centenas de milhares de anos. Para formar esse paredão. Para formar esse paredão aqui. Para o geólogo, as evidências apontam para o segundo modelo, já que para ele seria impossível as camadas de varvito se formarem uma a uma a cada estação. Ele explica o porquê. Que as marcas onduladas que nós vamos ver agora, elas de alguma forma, se elas forem assimétricas, elas refletem uma corrente, movimento. Tá? Então, os próprios geólogos adeptos do modelo 1, do modelo convencional, eles dizem que, de alguma forma, essas ondas, elas talvez estejam ligadas a movimentos de correntes de turbidez, que depois se transformam em turbiditos. Né? Só que, ao mesmo tempo que existem os turbiditos, existiriam também os varves. O que seriam os varves? Os varves seriam as mudanças sazonais. Mas quando você olha, como eu vou separar um do outro? Quando eu vejo as camadas que não têm ondas, elas só têm essa diferença. As lamínulas são parecidas. Eu não posso imaginar que houve um movimento, tanto a parte escura como a parte clara estão onduladas. Então não tem como imaginar que tem um movimento embaixo e tem que ter um movimento em cima. Forma-se uma ondinha e ela é totalmente respeitada no próximo inverno, próximo verão, próximo inverno, umas 10 às vezes lamínulas dobradas. Perfeitas, simétricas. Não dá para acreditar nisso. Então, alguma coisa. E as que não estão, de alguma forma, dobradas, não tem marcas de onda, de alguma forma estavam com um movimento mais homogêneo. Quando existe uma diferença de movimentação entre uma parte e outra, então pode ocorrer a formação de ondas. Ou seja, eu não consigo imaginar que cada uma dessas lâminas se formaram par a par. Uma, depois outra, depois outra. Para o professor, o processo de movimentação das ondas ocorre de uma vez só, ou seja, todas as camadas foram formadas juntas, o que deixaria este paredão pronto em questão de horas e não em milhares de anos, como o modelo 1 afirma. Além disso, as camadas são separadas de forma voluntária. Esse processo é chamado de estratificação espontânea. Em um laboratório, o professor demonstra de forma simples como seriam formadas as camadas de varvito. Com alguns elementos misturados, como o açúcar, pedras e farinha, ele faz a estratificação espontânea acontecer. Note que a mistura é jogada num recipiente de vidro e quase que automaticamente esses elementos se separam em camadas. A farinha está nitidamente separada do açúcar cristal e das pedras, e é desta forma que teriam sido formados os imensos paredões geológicos. A história geológica, como é contada nos cursos de geologia, parece não condizer com a realidade. Os milhões de anos, para mim, não fazem sentido. O que eu vejo são camadas onde elas demonstram que houve uma catástrofe global, camadas sedimentares foram transportadas de maneira muito rápida, soterraram os seres que estavam aqui e, quando eu vejo os fósseis, eu não vou imaginar que são etapas evolutivas, mas níveis de soterramento contínuo e catastrófico. Essa é a visão que eu tenho em geologia. Isso está realmente
de acordo e compatível com a narrativa bíblica do dilúvio de Gênesis 7 e 8. Outras evidências científicas mostram que muitos elementos presentes no universo são tão perfeitos que precisariam de uma mente inteligente para criá-los. Uma explosão não justificaria tamanha perfeição. Um exemplo são as 69 propriedades únicas da água. É um líquido especialmente desenhado, projetado para sustentar a vida nesse planeta. E a gente vê que essas 69 propriedades únicas, elas foram todas desenhadas, arquitetadas num ajuste fino de propriedades físico-químicas para que a água pudesse ser líquida, para que ela pudesse ter o efeito de capilaridade que ela tem, para que pudesse ter o poder de dissolver substâncias de diferentes polaridades. Todas essas 69 propriedades que são únicas para a água estão no líquido que sustenta a vida nesse planeta. E todas essas 69 propriedades são regidas por uma única força, as forças eletromagnéticas. Então é uma das maiores evidências que eu vejo do ponto de vista químico de que uma mente inteligente, inteligentíssima, orquestrou, calibrou todas essas propriedades para que a vida pudesse se sustentar no planeta Terra. O professor também explica que o ser humano tem os menores e mais poderosos motores dentro de si, algo que também não seria criado sem uma mente inteligente. Além do projeto que está ali muito claro nos motores, a gente vê que os motores, que são os mais espetaculares, os de maior tecnologia que habitam a vida, se você tirar uma única parte desses motores, tão otimizados que eles são, eles param imediatamente de funcionar. Então é o conceito de complexidade irredutível, uma complexidade que você não pode reduzir. E esse conceito ele permeia a vida como um todo. E se vê ainda mais claramente nos motores. Se você pega o motor da bactéria, aquele flagelo bacteriano, se você tira uma única peça desse motor, ele para imediatamente de funcionar. E todas as outras peças perdem o sentido, perdem a razão. Então é um pulo, um salto quântico de complexidade para você chegar nesses motores. Coisa que processos naturais não guiados, lentos, graduais e sucessivos não teriam a capacidade de formar. Nossa equipe encontrou pessoas evolucionistas que não acreditavam em Deus e que, ao aprofundar os estudos na formação do mundo, começaram a ter dúvidas sobre o que acreditavam e mudaram completamente de ideia. Esse foi o caso do Tarcísio. Ele era ateu e já no ensino médio teve contato com o evolucionismo. Segundo ele, sua crença pela teoria se tornou mais forte quando ingressou na universidade, onde estudou ciências biológicas. Mas durante o curso, sua opinião mudou. Ao analisar com mais profundidade aqueles dados que me eram passados nas disciplinas de evolução, de bioquímica, eu comecei a perceber que aquelas afirmações dentro da teoria evolucionista não faziam muito sentido. Então, estudando um pouco mais, apareceram as perguntas que não eram respondidas pelo modelo evolucionista. E ao ter a oportunidade de cursar um mestrado na Universidade de Brasília, eu tive o privilégio de conhecer a Sociedade Criacionista Brasileira. E ali, aquelas perguntas que o evolucionismo não conseguiu me responder, ou que eram muito mal respondidas, eu consegui perceber uma coerência muito maior com as respostas criacionistas. E isso me fez ser um criacionista hoje. Mas afinal, a ciência e o criacionismo então podem andar juntos? O que é a ciência dentro deste contexto? A ciência é a busca do homem pela verdade. A gente quer investigar o universo, a gente quer investigar a vida procurando a causa certa. A gente quer saber se existe energia, a gente quer saber se existe matéria, mas a gente quer saber também se existe o sobrenatural, se existe alma, se existe espírito. Então há lugar para o design inteligente, para uma posição criacionista que enxerga a presença de um ser imaterial organizando e orquestrando a vida e o universo, sim. A ciência com C, a ciência que busca a verdade, não a explicação que eu gosto, o que aquele ali gosta, o que uma cosmovisão pré-estabeleceu, ela aceita a verdade, não a explicação que nos satisfaz. E quando a gente investiga o universo e a vida, a gente deve investigar o universo e a vida com a mente aberta. A gente quer encontrar a resposta certa, a gente quer encontrar a verdade. Então, se a ciência descobre que existe o sobrenatural, que existe a inteligência no universo e a vida, o que nós, como cientistas, devemos fazer? Obedecer e seguir os dados, deixar a nossa subjetividade lá em casa e procurar a verdade absoluta.
Então a ciência com C não só tem espaço, mas ela tem a obrigação de admitir hoje que existe mais coisa nesse universo do que além de matéria e energia. Para o mestre em teologia, Michelson Borges, Isaac Newton é um bom exemplo de físico que uniu a ciência e a religião para entender a realidade. Nós podemos seguir os mesmos passos dele, né? Não dispensar a teologia, naquilo que ela pode nos ajudar a compreender a realidade, especialmente aquilo que está além do natural, e nem tampouco dispensar a ciência, o método, porque ela pode nos fornecer respostas muito interessantes que não vão provar se Deus existe, e nem que Ele não existe, mas vão nos mostrar uma direção e nos ajudar a entender a realidade que nos cerca. Para aceitar o evolucionismo, muitas vezes a filosofia fala mais alto e é necessário apenas crer que aquilo seja verdade, sem provas convictas. O mesmo acontece no criacionismo. A fé é necessária para que tudo se encaixe. Mas o que significa a fé nesse contexto? Nós entendemos que seja a escolha de uma das duas visões alternativas. Ou a escolha de que o acaso que rege tudo, ou a escolha de que há um Criador que rege tudo. Então, a fé na existência desse Criador, ela pode ter auxílio de componentes outras religiosas, subjetivas, não simplesmente objetivas, que ajudam a conversão de um ponto de vista evolucionista para um ponto de vista criacionista. Contudo, o biólogo americano diz que, em última instância, tanto a evolução quanto a criação estão fundamentadas na fé. E conclui: tudo o que tenho visto me ensina a confiar no Criador por tudo que não tenho visto. E o Novo Campo fica por aqui. Aproveite e reveja os nossos programas em nossas redes sociais. O endereço do Face é facebook.com/novocampo. O do Twitter é @novocampoNT. Não esqueça de curtir nossas páginas e concorrer a vários prêmios. E eu espero por você no próximo domingo. Nós vamos falar sobre a capacidade de sentir dos animais. Será que eles têm ou não sentimentos? Isso você descobre domingo que vem, ao meio-dia. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!